A conversa não é outra nos últimos tempos, sobre como a política tem interferido, não é verdade, na saúde mental, como nunca. No mundo todo, especialistas alertam para esse aumento significativo do estresse e da ansiedade que esse processo eleitoral gerou em grande parte das pessoas. E aí, para essa conversa, eu convidei o psiquiatra Luiz Carlos de Oliveira Júnior, que está acompanhando tudo muito de perto. Lembra que ele veio aqui, né, Luiz? Semana passada a gente conversou sobre os conflitos, não faço mais parte do grupo, tira a pessoa do grupo, não converso mais com a pessoa. Quer dizer, é um turbilhão de sentimentos que a gente está vivendo. E isso extrapola ainda mais a nossa ansiedade e estresse. Estudiosos estão chamando de transtorno eleitoral? Isso, Mônica. Eu acho curioso até a forma como a gente está começando a prestar atenção nisso, porque isso mostra como a gente tem pouca percepção do quanto a política é importante na vida, né? Então, agora está ficando muito evidente. Não é apenas no Brasil isso. Vários países do mundo passaram, estão passando por fenômenos parecidos. E tem várias camadas aqui dessa questão que explicam isso, né? Acho que o principal ponto é que política mexe com visões de mundo, visões de vida, visões de futuro, com expectativas, com aquilo que você deseja para o seu país, o que você deseja para você, do que você acha que é certo ou o que não é certo. Então, são visões que têm entrado em conflito. Então, isso é normal. É normal que sugere ansiedade, é normal que sugere temor, medo. Cansaço. Cansaço, porque se repete isso incessantemente, né? E talvez isso seja a diferença desse fenômeno na época que a gente vive, que é a exposição excessiva das pessoas a esse tema, principalmente por conta de redes sociais. Né? Porque é diferente você estar numa época em que existiam meios de comunicação tradicionais, como rádio, TV, jornal, e você tinha contato com aquela notícia uma vez por semana, uma vez no dia. Agora, com redes sociais, você está imerso nisso o tempo todo, né? O tempo inteiro você está ali acompanhando, minuto a minuto, aquilo que está acontecendo e te sensibilizando emocionalmente. E isso, como eu disse, a gente pode gerar aí transtornos dos mais variáveis, porque esse turbilhão, raiva, tristeza, euforia, otimismo, pessimismo, toda essa gangorra, isso você acredita que pode lá na frente trazer mais pessoas, deixar mais pessoas doentes? Isso hoje já tem provocado, já tem, né? Estresse, ansiedade, as pessoas às vezes deprimidas por conta de perdas que imaginam que terão no futuro, ou perdas reais mesmo, de desentendimentos com a família por conta disso, com amigos. Então, isso é algo bem real. Os sintomas de ansiedade, depressão, estresse, eles vão estar presentes em todos os momentos da vida que você tem conflito. E a política é mais um. E aí a gente tem essa questão também do ganhar, do perder, que você está falando, do ganhar, do perder. Eu ganhei, eu perdi, virou, parece que uma disputa. Isso. A democracia, ela é um processo assim, né? Um processo de conflito em que essas visões estão disputando qual se propõe para ser a melhor, né? Aí, nesse caso, né, existe um fenômeno muito curioso que é da natureza do nosso cérebro, da natureza do comportamento humano, que nós temos uma aversão à perda. É assim que funciona, né? Nós viemos com isso da natureza, que nós detestamos perder. A perda, ela é sentida como dor, ela é sentida como um ataque físico, ativa áreas no cérebro que estão relacionadas à dor também. Então, é normal que as pessoas sintam isso. A gente tem medo de perder até aquilo que a gente não tem. É verdade. Né? Isso é visto na psicologia. Então, é bem compreensível o que está acontecendo. Eu acho que faz parte também, né? Acho que a intensidade disso, porque a democracia brasileira é muito jovem. As pessoas podem falar assim, nossa, mas a democracia americana tem mais ou menos a mesma idade, mas é muito diferente. Os Estados Unidos não passou por um período de uma ditadura militar, de uma restrição de direitos, então não teve um período contínuo de debate e eles estão, de certa forma, mais acostumados a ver essa disputa de lados. E isso no Brasil agora que está começando a ficar mais claro. E como é que a gente resolve esse conflito? Porque eu fico me perguntando, onde está a inteligência emocional?
Porque parece que está tudo tão acirrado, tudo tão visceral, que a inteligência emocional, ela ficou um pouco guardada. A inteligência emocional pode ajudar a compreender um e outro? Sim, isso que a gente chama de inteligência emocional é parte das habilidades todas que o ser humano tem. E eu acho que aqui eu vou pegar um conceito de um pedagogo da Universidade de Harvard, da década de 70, 60, que chama William Perry, que ele falava sobre a maturidade intelectual. Mas eu acho que faz sentido para a maturidade emocional também. Ele diz que gastam tempo para a gente atingir uma maturidade. Então, a gente sai de um jeito de ver o mundo dividido em dois lados, existe o certo, o errado, o bem e o mal, e à medida em que a gente vai amadurecendo, a gente chega a um estágio em que a gente entende que a vida é muito mais complicada do que só isso. Né? Que as coisas que aparecem não são tudo aquilo que acontece. Então, a gente perde essa inocência e começa a fazer compromissos com valores de vida e entender que a vida não é dividida só em dois lados. Então, isso gasta um tempo, um amadurecimento. Então, daqui para frente, as pessoas vão entendendo, será que vale a pena tanta briga por dois lados? Será que não existem interesses comuns? E quando a gente fala em política, logo você percebe que, assim, ninguém é totalmente certo e ninguém está totalmente errado nesse campo. Né? Todos os lados têm virtudes e todos os lados têm seus vícios. A vida é assim, não é? E a vida é assim. Ninguém é inteiramente bom como ninguém é inteiramente mal. E o amadurecimento, com a experiência da vida, vai mostrando isso para as pessoas. E além da experiência da vida, que eu tenho ouvido de muitas pessoas, sabe? Inclusive eu vi isso hoje, de famílias assim, que não estão conversando mais. A gente falou isso semana passada, a gente pensou, não, a partir, né, do que ficar definido vai mudar. E não mudou, pelo contrário, tá assim, sabe, aquele caldeirão, né, tá ali na fervura, tá... Mônica, eu nunca acreditei que isso fosse ser resolvido no domingo. Eu achei que a coisa ia esquentar era depois mesmo. É, sabe? Sim, e essa conversa necessária para resgatar o que a gente tem de melhor, que são as pessoas que a gente gosta. Eu acho que a atitude agora é compreender assim, o que sobra depois são as pessoas que a gente vai ter que conviver. Né? E essas pessoas é que influenciam o seu dia a dia. Elas é que diretamente estão relacionadas com o seu bem-estar. Então, da agora para frente, é talvez assim, tocar a vida e entender que do ponto de vista político, do plano político, talvez as pessoas precisam entender que agora sim é importante se envolver com política mais do que só no período eleitoral. É preciso estudar, é preciso compreender, é preciso estar envolvido nas discussões políticas todo o tempo. Porque é como a gente vai dizer, né? As coisas não podem ficar para a última hora, só para a hora da eleição. E aí, para a gente lidar com todos esses sentimentos que vêm, meditação, desliga um pouquinho. Agora é um certo afastamento mesmo, né? É um distanciamento e seguir a vida. E seguir a vida. É isso, é vida que segue, né? Isso. Luiz Carlos, obrigada por essa conversa aqui mais uma vez, né? Por esclarecer a gente, trazer um pouco de lucidez também. Obrigada, viu? Eu que agradeço. Bom fim de semana para você.